O título da apresentação é a sistematização das Universitates Facti à luz do estoicismo, porque não pode faltar eu enfiar a filosofia em algum lugar da minha exposição. Mas nesse ponto, especialmente nessa apresentação, como eu espero que vocês concluam junto comigo, é imprescindível, se não impossível, compreender a natureza jurídica das universidades de fato, ou universalidades de fato, que é a mesmíssima coisa, sem uma interpretação filosófica, não necessariamente histórica, mas sem uma investigação filosófica preliminar. E os juristas romanos fizeram o mesmo. Esse é um tema que, em geral, nos manuais é tratado de modo bem singelo, porque é muito propedêutico. Ele está lá, geralmente, se aprende no primeiro ou no segundo semestre da Faculdade de Direito, a divisão dos bens, das coisas, e dentro delas tem as universalidades de fato, universalidade de direito. E no próprio manual do Moreira Alves tem menos de uma página dedicado a esse assunto. Não é para estar outro manual brasileiro, o do professor Van Dyck, não tem nada sobre esse assunto. Até mesmo no manual do Kaiser eu não encontrei nada sobre isso. Então, é um assunto que pode dar a entender que é sem importância ou sem complexidade, mas, na realidade, tem um impacto muito grande, sobretudo para populações mais agrárias, como era a população romana, tem uma importância prática e econômica muito grande. Antes de entrar nas universalidades de fato, tem-se que entender que ela faz parte de uma categoria dos corpora, ou os genera corporum. Essa categoria é composta de 3 espécies: os corpos unitários, os corpos compostos e os corpos coletivos. E todos os corpos coletivos são universalidades de fato. O fragmento do digesto que eu penso ser o mais significativo para essa classificação se encontra em Pompônio, seu 17º livro, Ao Sabino, que está em Digesto 41.3.3. E eu vou ler, já adianto que essa exposição vai ser cheia de leituras, algumas infelizmente longas. Começo. Se questiona-se, feita a mistura das coisas, interrompe-se a precedente usucapião de cada uma delas. Existem, pois, 3 gêneros de corpos. Um que se compreende em um só espírito. É muito importante esse trecho. Está literalmente assim em latim. E, em geral, nas traduções não se coloca um só espírito, porque o que se entende por um só espírito, afinal de contas. Mas eu fiz menção de traduzir uno espírito por um só espírito, porque eu retomarei isso posteriormente. Pois bem, que se compreende em um só espírito. Em grego é dito gnomeion, isto é, unido, como uma madeira, um homem, uma pedra e similares. Pois veja bem, o próprio fragmento já está usando termos gregos, então não é exagero da minha parte colocar filosofia aí. Outro que se compõe de contingentes, e contingentes quer dizer literalmente coisas que se tocam, né? Isto é, de muitas coisas entre elas unidas, porque sinemenon, isto é, conexas, como um edifício, um navio, um armário. O terceiro, que é o que nos interessa aqui, que se compõe de coisas diversas, como muitos corpos, entre eles não separados, mas compreendidos sob um só vocábulo, como povo, legião, rebanho. O primeiro gênero não gera controvérsia no que toca ao usucapião, mas gera o segundo e o terceiro. Parágrafo 1º. Eu acabei de ler anteriormente o princípio. Labeão, nos livros das epístolas, diz: se aquele a quem restasse 10 dias para usucapir as telhas ou as colunas, as tenha unido a um edifício, não obstante o usucapirá, se o possuir. E aqui realmente se o possuir e não se tiver a propriedade, porque tendo a propriedade não será o usucapião, mas sim a cessão. O que, porém,
por aquelas coisas que, em verdade, não se unem às imóveis, mas restam móveis, como a gema e o anel. No que é verdade, que são possuídos tanto o anel quanto a gema, e são os ocapidos, permanecendo íntegros tanto um quanto outra. Parágrafo 2º. É de se ver acerca do terceiro gênero de corpos. Todo o rebanho não se usucape como as coisas singulares, nem como as coisas compostas. De que modo, então? Em que pese sua natureza ser tal a ponto de perdurar até com a adição de corpos, não há, porém, usucapião de todo o rebanho. Ou seja, embora se um rebanho é acrescido por novas cabeças que nascem e ele continua a mesma coisa, ou seja, ele não altera a sua identidade, não é por possuir uma das cabeças que se possui o rebanho todo, mas sim dos animais singulares assim possuídos. E nem se alterará a causa da posse se alguma cabeça comprada seja misturada ao rebanho para aumentá-lo. De modo que, se o restante do rebanho for de meu domínio, o será também desta cabeça, mas haverá cada uma sua causa, de modo que, se algumas eram furtivas, comporão o rebanho, mas não serão usucapidas. Porque, como todos nós sabemos, do furto não segue a usucapião. Pois bem, uma nota preliminar em relação a isso. No original, em latim, quando se fala desse terceiro gênero, se usa sempre, ou quase sempre, a expressão res ex distantibus, que é o que os cognatos dão a entender mesmo. E res ex distantibus é a mesma coisa que universitas facti. Na verdade, a palavra universitas, pelo que eu pude olhar mais nas fontes, era mais aplicada às universidades de direito, não às universidades de fato. Alguns autores chamariam também de universitas rerum, mas aí não é exatamente muito pacífico, no sentido de que vários doutrinadores colocam universidade de fato, universidade de direito, como espécies da universidade de coisas. Pois bem, por isso que eu estou usando aqui só a expressão universitas facti. Qual que é o traço fundamental dessas universalidades que a gente pode extrair da definição que o Pompônio coloca? Que a identidade do todo, no caso, o rebanho, e rebanho é o exemplo mais dado, quase unânime nas fontes, não exclui a identidade de suas partes. Elas existem independentemente. E o exemplo está no final do parágrafo 2º, em que ele diz que a causa, ou seja, o modo pelo qual se adquiriu uma das peças do rebanho, não é excluída ao entrar no rebanho. Se é furtiva, continuará sendo furtiva. Também na usucapião, que é o objeto dessa discussão que eu acabei de ler. O que é que se possui quando se tem uma cabeça de um rebanho? Se possui a cabeça e não o próprio rebanho. O rebanho é outra coisa, é outro corpo. É de se recordar que os corpos são divididos em 3, então não se possui o corpo do rebanho, mas o corpo do particular, que por manter a sua identidade, é só ele usucapido como um ente singular. Se essas são as consequências da dupla identidade desse tipo de categorias para o usucapião, existe também consequências na reivindicação. Cito aqui um exemplo de Ulpiano, no livro, curiosamente, também no 17º livro Sabino, que se encontra em Digesto. Tá certo, eu escrevi errado aqui, dia 70 não existe, mas eu acredito que seja Digesto 173, depois eu confirmo e passo para vocês. Quando se diz que o usufrutuário deve substituir, essa substituição aqui, fazendo um parênteses, se dá por uma regra de usufruto de rebanhos, que é a seguinte: dando em usufruto um rebanho, o usufrutuário pode perceber os frutos, naturalmente, do rebanho. Só que o que é que vai ser o fruto do rebanho? Vai ser tão somente aquelas cabeças que nascem em excedente aquelas que servem para suprir a reposição das cabeças pré-mortas.
Então, eu dou usufruto rebanho de 50 cabeças de gado, morrem 10, nascem 20, o usufruto vai ser só 10, porque as outras 10 fazem parte para repor o rebanho ao estado em que o usufrutuário recebeu. E, afinal de contas, esse é um dos deveres do usufrutuário, devolver a coisa como encontrou. Pois bem, continuando aqui. Quando se diz que o usufrutuário deve substituir, isso somente deve entender no caso de se legar a totalidade de um rebanho ou de uma manada de bois ou de cavalos, porque, sendo legado o usufruto de certo número de animais, não terá obrigação de substituí-las. Ou seja, não é qualquer grupo de coisas que formam universalidades de fato. Se eu estou legando o rebanho, eu estou legando o corpus ex distantibus do rebanho, que é distinto de suas cabeças. E, portanto, o usufrutuário deve substituir as pré-mortas com as que nascem das próprias cabeças do fruto, do rebanho. Mas, se eu estou legando um certo grupo, não enquanto rebanho, mas enquanto corpos singulares, aí não há que se substituir, porque não se fala em rebanho e, portanto, consequentemente, não há esse dever. Uma consequência importante disso é que pode haver domínios separados. Se tanto o rebanho quanto as cabeças singulares têm identidades separadas, eles também podem ser sujeitos de direitos eles também podem ser objetos de propriedades distintas, como vemos em Paulo, em seu 5º livro ao Edito, que está em Digesto 6, 1, 23, 5. E é um fragmento grande, eu recortei a parte que nos interessa. Mas quando os objetos se compõem de corpos separados, cada um conserva sua própria espécie, como cada escravo ou cada ovelha. Assim, poderei reivindicar um rebanho, ainda que teu carneiro esteja misturado no meio dele, e tu podes reivindicar o teu carneiro. Essa mesma opinião se encontra em Ulpiano, 16 ao Edito, Digesto 6, 1, 1, 3. O caso discutido, a situação discutida nesse excerto que eu acabo de ler, aparentemente é o polêmico casus unus, que encontramos nas Institutas de Justiniano, mais precisamente em 462. Nesse trecho das Institutas, o Justiniano, analisando as universalidade, não universalidade de fato, mas sim a reivindicação, diz que quem reivindica não tem a propriedade. Quem reivindica, ou melhor, quem reivindica tem a propriedade, mas não tem a posse. E existe uma exceção, ele coloca no final do fragmento. A exceção, portanto, de que quem reivindica não tem a propriedade, mas tem a posse. E que esse casus unus seria explorado posteriormente no Digesto, porque era muito complicado para falar nas institutos, e ele simplesmente não diz mais nada sobre quais casus unus. Em geral, a doutrina considera que se trata de comodato, porque daí estamos falando de posse de direito, mas também que se observar que se adequa precisamente ao regime jurídico das universalidades de fato, em que se tem a propriedade do rebanho, e, portanto, está em posse de todas as suas cabeças, mas não quer dizer que tenha propriedade de todas as cabeças do rebanho, que podem estar sujeitas a reivindicações diversas. Já que são reivindicações diversas, também não há que se falar aí em condomínio. Condomínio seria uma igual propriedade sobre o rebanho ou sobre uma cabeça singular, e não sobre cada uma delas, posto que elas possuem identidades diferentes. Uma das consequências de não haver esse condomínio e subsistir essas propriedades distintas pode ser lida no fragmento de Ulpiano, também no livro 16 ao Edito, que se encontra em Digesto 6, 1, 3, Principium, que trata de um caso bem extraordinário, que é de um rebanho ser constituído integralmente de cabeças que
possuidor do rebanho não tem propriedade. Marcelo escreve no livro 4 de seu digesto: um homem tinha um rebanho de 300 cabeças e, perdendo 100, a substituiu pelo mesmo número de outras que comprou do verdadeiro dono ou de um possuidor de boa-fé. Você está imaginando aqui as possibilidades. O que nos interessa é o caso dele ter comprado o possuidor de boa-fé, que não tinha propriedade creditária. Ele acrescenta que essas cabeças fazem parte do rebanho no caso de reivindicação, e mesmo quando restassem somente essas 100 cabeças compradas, ainda que de um possuidor de boa-fé, o rebanho ainda assim poderia ser reivindicado. Outra consequência muito prática da distinção entre identidade entre uma coisa e outra. Pois bem, se há um assunto que, nesse momento, a gente pode imaginar que não é nada singelo, como faz parecer o volume de páginas dados a essa matéria nos manuais, como que a gente identifica quando se trata de uma universalidade de fato e quando não se trata de universalidade de fato? Nesse ponto que vai entrar um grande apelo filosófico. O Scialoia, em sua Teoria della Proprietà nel Diritto Romano, que dedica várias páginas a esse assunto, ele entende que isso só se aplica com rebanhos, né? O grex, ou as gregues, não de um único animal, mas, enfim, geralmente fala-se em ovelhas, mas não há essa tipicidade de precisar ser um rebanho de ovelhas. E ele diz isso tanto baseado nas fontes, que, como eu disse anteriormente, quase que a unanimidade dos casos fala-se de rebanhos, quanto na filosofia estoica. Ele entende que a filosofia estoica via uma alma para esse corpo com identidade jurídica distinta. Assim como os seus componentes têm uma alma individual, como as ovelhas, as cabeças de ovelha, o próprio rebanho teria uma alma, e, portanto, isso estaria associado intimamente com figuras orgânicas, com seres vivos, de modo que um conjunto de entes inorgânicos, não vivos, não poderiam conformar a universalidade de fato, porque não teriam um uno espírito, que é mencionado por Pompônio no primeiro fragmento que eu li. Embora várias fontes que eu estou utilizando nessa apresentação aqui tenham sido extraídas graças à exposição do Scialoia, eu discordo dessa interpretação dele e passarei os próximos minutos a tratar desse tema. Pois bem, ele menciona a filosofia estoica. Vamos confirmar com breves remissões aos textos filosóficos estoicos se realmente é essa filosofia, é esse marco interpretativo que a gente tem que usar para entender o sistema das universalidades de fato no direito romano. Começando não com o estoico, com um neoplatônico, mas que menciona esse assunto, que é Plutarco. Em suas Conjugalia Praecepta, os conselhos para os casais, para o matrimônio, 34. Os filósofos dizem de corpos que alguns são compostos de elementos separados, como uma frota ou um exército, outros de elementos unidos, como uma casa ou um navio, e ainda outros formam uma união íntima como o caso de toda criatura viva. Não só a divisão em 3 gêneros com essas mesmas características se repete em Plutarco, como os exemplos muitas vezes coincidem. Exército, navio, homem ou toda criatura viva. Indo para um estoico de verdade, Sêneca, a gente encontra mais explicações ainda. Em suas Naturalis Quaestiones 2.2, algumas coisas são contínuas, algumas são compostas. Um composto é contado de 2 corpos unidos um ao outro. Continuidade é a união ininterrupta de partes umas às outras. Unidade é continuidade sem composição. Não há dúvidas de que das substâncias que vemos e manuseamos, que são ou percebidas ou percebem, algumas são compostas.
Elas constam ou de nexo, ou de acervação, ou de compactação. Não interessa a distinção disso na filosofia de Sêneca. Por exemplo, uma corda, um grão, um navio, enquanto uma árvore ou uma pedra é não composta. Até mesmo a divisão sobre os dois primeiros gêneros, que nem é o objeto dessa exploração aqui, das coisas singulares e das coisas compostas, é exatamente como se dá na doutrina romana. A continuidade, que alguns falam de união química, que seria o que distingue os seres singulares, e a união física, que distingue os seres compostos. Aí está também a mesma implicação entre a diferença da feruminatio e da adplumbatio. Feruminatio é um modo de acessão, de a união de dois metais idênticos, geralmente bronze com bronze. Adplumbatio seria, por exemplo, unir o braço de uma estátua, a própria estátua, com uma liga de chumbo. Nesse caso, se tem um corpo composto, ou coerente, também significa a mesma coisa, e o regime é diferente, porque dando para separar, não há acessão. Pois bem, isso só um exemplo de como é ipsis literis a mesma coisa que os estoicos estão dizendo e o que acontece nas fontes romanas. No que toca o terceiro gênero, que é o objeto da conferência, em outro livro, que são das Epístolas, 102:6, Sêneca os aborda. Existem certos corpos contínuos, como o homem, certos compostos, como navios, casas e tudo o que é resultado da junção de partes separadas em uma soma total. Existem certos outros feitos de coisas distantes. E aqui, Sêneca escreve literalmente, quaedam ex distantibus, pois cada membro permanecendo separado, como um exército, o povo ou o senado, pois aqueles que conformam tais corpos são unidos em razão do direito ou de sua função, mas por sua natureza eles são distintos e individuais. Esse ponto eu chamo a atenção de vocês, de que a união dos seres coletivos é feita por direito ou por função, mas que é em virtude da natureza que eles continuam com suas identidades individuais, né? Perdão da repetição do termo. E isso vai ser importante para a conclusão de toda a exposição. Pois bem, à luz de todos esses fragmentos, e vários outros poderiam ser juntados, porque isso não é uma coisa de Sêneca, isso não é uma coisa de Plutarco, isso era uma coisa, esse tema das divisões era bem famoso no estoicismo, a gente pode concluir de que, de fato, a divisão de Pompônio, que vai também permear toda a disciplina dessa categoria no digesto, é estoica. Sendo estoica, devemos ter algumas notas sobre filosofia estoica para conseguir entender a natureza dessa identidade e as suas, não exatamente as suas consequências jurídicas, no sentido que eu estava tratando no começo da apresentação sobre reivindicação e usucapião, mas para conseguir identificar quando que essa identidade do corpo existentibus vai existir e quando não vai existir. Pois bem, começando pelo começo, temos a metafísica, que no caso dos estoicos é, na verdade, uma física, porque eles eram materialistas. A ideia central da metafísica estoica, ou da física estoica, reside numa passagem de Platão. Platão, em Sofista, exatamente em 247 DE, diz que o indicativo da existência real de alguma coisa é ela poder ou provocar uma ação ou sofrer uma ação. A partir daí, os estoicos juntaram uma premissa menor. Eles colocaram, ora, tudo que pode provocar uma ação, sofrer uma ação, é um corpo. Logo, tudo que tem existência real são corpos. E o que não possui corpo não tem existência real. Aí está a justificativa do que eu disse anteriormente, da metafísica estoica ser, na verdade, uma física materialista. Não exatamente a mesma coisa que o materialismo moderno. Outra consequência é que só existe causação eficiente nesse tipo de análise das coisas. De modo que, qual é a importância disso para o assunto que a gente está discutindo? Se a gente tentasse identificar a universalidade de fato
por um conjunto de predicados universais que eu aplicaria no caso concreto para avaliar se há essa categoria lá ou se não há, eu estou falando de causa formal, não de causa eficiente. Aí está a teoria das 4 causas de Aristóteles. Causa eficiente é a causa mecânica, uma causa física. Eu empurro o copo e ele cai no chão. Agora, ele se quebra porque ele tem uma causa formal inerente a ele. Pois bem, segundo ponto, teologia natural. O que é teologia natural? Por incrível que pareça, isso tem relação com o assunto. Teologia natural é o estudo da existência de Deus, ou causa, origem primeira do universo, como queira chamar, através unicamente da razão e não de verdade revelada. Então, não tem nada a ver com teologia sagrada, por exemplo, cristã. Na teologia natural estoica, predomina um panteísmo imanente, no sentido de que a natureza toda é Deus. Deus, para os estoicos, é composto de 2 princípios. Um material, inerte e passivo, que é a natureza toda, o conjunto de todos os corpos do universo, faz parte de Deus. E um princípio ativo, que é a inteligência que está nesses corpos, inclusive nos inorgânicos. Eles chamavam esse princípio ativo de um éter primordial, ou de um fogo primordial. E éter e fogo, reparem, também são coisas, também são substâncias. Ou seja, esse Deus, esse éter que movimenta os corpos e está no conjunto do universo, é um logos universal, uma razão universal, ou uma anima mundi, e se trata de um Deus sempre material, porque é feito de um éter numa matéria, mas também sempre imanente, porque não está em um lugar específico. Para ilustrar essa visão, vários outros exemplos talvez mais interessantes a nível científico poderiam ser citados, como, por exemplo, Cícero, mas, já que estamos falando de direito romano, escolho as Meditações de Marco Aurélio, capítulo 4, 40. Pensa continuamente no mundo como vivente único, uma só substância e uma só alma. A alma aqui é a mesma coisa que esse fogo. E em como tudo reverte a uma percepção única, a dele, como tudo ele faz sob um impulso único, como tudo é com causa de todo acontecimento e como é feita a urdidura e a meada. Pois bem, esse fogo primordial ou éter primordial é o que predomina nos primeiros escritos históricos. Nos escritos mais tardios, sobretudo nos latinos, outra palavra toma esse lugar, que é pneuma. Esse pneuma equivale mais ou menos ao conceito de substância para Aristóteles, com a diferença de que ele tem um caráter holístico, enquanto a substância em Aristóteles não é holística, a substância é uma substância individual. Pois bem, esse pneuma, que é a releitura tardia histórica do fogo, está no conjunto do universo, perpassando todos os corpos. E pneumo realmente dá essa ideia, né? Vento, ar. Daí que vai se originar, inclusive, a transcrição latina de pneuma como espírito, que é o que a gente encontra em Pompônio no primeiro fragmento que a gente leu. Ele está em todas as coisas, e todas as coisas existem por graus de tensão de relação com esse pneuma. Se no platonismo todos os entes desse mundo material e corruptível existem por participação numa forma que está fora do mundo, no hiperurânio, para os estoicos materialistas, todas as coisas existem em medida da tensão com que o corpo, em específico, participa desse pneuma, que transcorre todo o conjunto do universo. Uma consequência importante que eu vou pegar mais para o final. Esse grau de intenção, como vocês devem estar imaginando, não existe só em coisas orgânicas, existem coisas inorgânicas. Eles falam em pneuma na pedra, eles falam em pneuma na terra. Pois bem,
E, por fim, a última nota de filosofia estoica interessante para essa discussão é sobre epistemologia. A epistemologia deles se dividem entre as coisas que existem e as coisas que subsistem. Pela metafísica deles, eu mencionei anteriormente que eles entendem que só existem realmente os corpos. Uma consequência disso, além de eles serem materialistas, é que eles negam a existência de universais, ou seja, quebra com uma tradição platônico-filosófica. Só que esses universais, ou pelo menos um tipo desses universais, não deixam de ter importância epistêmica na filosofia deles. Eles chamam de subsistentes, que são seres incorpóreos, como o tempo, por exemplo, mas o que nos importa aqui, como categoria de seres incorpóreos ou subsistentes para os estoicos, são os lecta, que é um termo de difícil tradução, geralmente se traduz como dizíveis. Esses dizíveis são equivalente a um conceito moderno de significado, que a gente poderia usar na teoria das proposições e filosofia da linguagem. Ou seja, dizíveis, enquanto seres subsistentes, são a ideia que nós fazemos, os conceitos que nós fazemos das coisas. Esse conceito não existe por si só, não é universal que está fora do mundo e eu aprendi de maneira imanente. É algo que está na minha mente. Está grafado na minha mente, que para eles, na minha alma, né, que para eles também era material. Isso a gente pode até entender como um adiantamento do conceptualismo que haverá na Idade Média, mas, de toda maneira, esses são os pontos importantes da filosofia estoica para compreender essa questão. Agora, a pergunta é, como é que isso influencia no debate que a gente está tendo aqui? Pois bem, cada um desses pontos eu digo que refuta-se a lógica individualmente. Pois bem, ele não há alma nas coisas coletivas. As coisas coletivas, ele diz, inorgânicas, não possuem alma, só as coisas orgânicas. Entretanto, os estoicos não consideram que havia uma alma no ser ex-distantibus, no próprio rebanho, mas sim apenas em suas únicas cabeças. Porque o rebanho não é um corpo em si, ele é composto de outros corpos. E a gente viu anteriormente que o próprio Sêneca diz que a maneira que nós consideramos um rebanho, ou uma legião, ou um senado, um só corpo, é em função do direito ou da função. Mas que a natureza em si coloca eles como uma identidade individual. Ou seja, é uma questão puramente pragmática, uma questão até mesmo de linguagem, uma questão política e jurídica, e não uma questão de metafísica. O rebanho, para os estoicos, não seria uma alma, seria um lecta, seria um ser subsistente, que existe tão somente na medida que eu percebo, que está dentro da minha mente, né? Um ens mentis. Um exemplo disso pode ser visto nas Institutas 2:20-18. Se tiver sido legado um rebanho e posteriormente tiver se reduzido a uma única ovelha, pode ser reivindicada aquela cabeça que tiver restado. A autorização pelas fontes de existir um rebanho de uma única cabeça é uma imagem que pouco pode se conciliar com a visão de Tialoia de um rebanho possuir uma alma diferente das suas próprias cabeças, enquanto uma justificativa estoica para essa taxatividade das universalidades de fato serem só de rebanhos. Eu não posso deixar de mencionar que Pompônio, em Digesto 7:4-31, diz uma coisa, tem opinião completamente diferente dessa nas Institutas. Ele diz que nos legados de rebanho, se o rebanho tivesse reduzido a um número que ninguém considera mais um rebanho, então o legado se perdeu. Mas isso não deve ser interpretado enquanto uma negação exatamente de um rebanho de uma só cabeça, mas sim enquanto um possível ecletismo das influências filosóficas, que são a chave da interpretação dessa categoria jurídica, ou uma controvérsia, ou até mesmo uma superação em período justinianeu da opinião clássica de Pompônio.
Pois bem, o segundo ponto que o Shaloi usou para argumentar a proposta dele seria o uno espírito, que, em tese, seria corroborado pelo próprio piano no primeiro fragmento que eu li. O que a gente encontra, porém, em Papiniano, é que o uno espírito se aplica só às coisas singulares. E isso os próprios glosadores identificaram. A Curcio, em seu comentário Saipe Koninget ad D4133, o distingue, inclusive, das coisas coerentes, ou das coisas coerentes ou das coisas compostas, quando diz non tamer inter se advinquem coherentia. E nessa sua análise, ele cita o próprio Sêneca. Omne quod undique suis partibus circumscribere vivere uno spiritu dictur. Ou seja, esse uno espírito de que se diz vive apenas nos seres singulares e não nos rebanhos, a não ser consideradas suas cabeças individualmente. E, por fim, como a gente viu, que todos os seres desse mundo, ou melhor, todos os corpos, os existentes desse mundo, participam do pneuma em diversos graus de tensão, por mais inorgânicos que esses corpos sejam, né? É também uma noção de logos espermáticos, né? Enquanto esse logos universal, anima mundi, é o logos do universo, o logos espermáticos é a participação desse pneuma nas coisas individuais. Essa constatação puramente metafísica ou física estoica também meio que torna complicado o argumento de Shaloi, no sentido de que as coisas inorgânicas poderiam ter alma também. Então, por essa mesma visão, é claro que não chegam a esse extremo na filosofia, mas por esse ponto de vista não há óbice que universalidades de fatos possam ser compostas tão somente de objetos. Qual que é a consequência de tudo isso que todo mundo já pôde antever até esse momento? Não é necessário que seja um rebanho em direito romano. É claro que no direito comum, no direito medieval, essa noção foi tirada do particular e analisada em grau abstrato, e a universalidade de fato podem ser coisas inorgânicas. Mas eu digo que ainda no direito romano, coisas inorgânicas poderiam ser universalidade de fato, com base na própria filosofia estoica, que, como nós vimos, é a chave para entender essa divisão de genera corporum pela afinidade que a divisão do Pompônio tem com os textos de Sêneca, de Plutarco e de vários outros. Um exemplo disso pode ser visto em D2134, é de Scaevola. Esse fragmento de Scaevola é comumente apontado como até onde sei pela doutrina majoritária, como a prova de que o direito romano admitia outros tipos de universalidade de fato. Pois bem, quando um devedor dá em penhor uma taverna ao credor, perguntou-se se, fazendo isso, faz uma coisa nula, ou se, sob o nome de taverna, parece estarem obrigadas ainda as mercadorias que nela estavam. E se, nesse intervalo, algumas mercadorias forem vendidas e outras compradas e colocadas na taverna, e se morto o devedor, possa o credor demandar com ação hipotecária todas essas coisas que lá se acham, não obstante a qualidade das mercadorias sejam alteradas e outras coisas estejam incluídas. Respondeu parecerem obrigadas em penhor as coisas que ao tempo da morte do devedor se acham na taverna. Ou seja, tanto a taverna quanto as coisas dentro da taverna, as mercas, as mercadorias dentro da taverna, formam uma universalidade de fato que é inorgânica, que aí não há nenhum servil. Embora a resposta do Scaevola seja muito... os parágrafos desse fragmento não tornam a abordar esse assunto, é muito simples, fala, parece que estão obrigadas, já é o suficiente para a gente ver essa admissão nas fontes. Novamente, nesse ponto, o Shaloi se rebela e aponta alguns argumentos para o qual esse fragmento não pode ser interpretado dessa maneira. O primeiro é,
Em momento nenhum é mencionado a palavra universitas facti ou universitas rerum. Eu não acho isso um grande empecilho para essa interpretação, porque essa não era uma palavra, como eu disse, muito popular. O segundo argumento que ele dá, eu acho, é o argumento central dele, e data máxima vênia, eu acho pior, que é em entender a taverna igual a Merker. Ou seja, a palavra taverna não está designando o estabelecimento, o imóvel, mas somente as mercadorias. E o penhor teria sido dado somente sobre as mercadorias lá. E o fato de, que é explorado no fragmento, na pergunta dirigida à Cévula, o fato de umas mercadorias terem sido compradas, outras vendidas, e a qualidade alterada, não alterar o penhor, teria sido somente por vontade negocial e não porque elas estão subsumidas a uma categoria maior de universalidade de fato. Isso me parece um grande malabarismo argumentativo, porque todos os indícios, todos os predicados de universalidade de fato estão aí. E apelar isso para uma vontade negocial, que curiosamente também não está mencionado no fragmento, é muito temerário. Outro ponto, Cévula diz, no final, que estão obrigados somente à mercadoria, né? Não se fala, leio aqui novamente a última parte. Respondeu parecerem obrigadas em penhor as coisas que ao tempo da morte do devedor se achassem na taverna. Ou seja, isso seria um argumento para reforçar o que o Chaloia disse antes, de que taverna é igual à mercadoria. Bem, o Cévula respondeu somente em relação à mercadoria, porque foi somente em relação à mercadoria que a pergunta foi feita. Não teria nem por que ele ter respondido de maneira diferente. E, por fim, o último argumento que o Chaloia dá é: não é possível considerar esse fragmento como uma possibilidade de universalidade de fato sobre coisas inorgânicas, porque a filosofia estoica, que é o que determina essa categoria no direito romano, não admite. Bom, como a gente viu anteriormente, a filosofia estoica não tem esse parecer sobre as universalidades de fato. Pois bem, em notas de conclusão, a divisão dos genera corporum dada por Ulpiano é de fato manifestamente estoica, mas a gente tem que distinguir entre a interpretação que a gente usa a filosofia estoica para a divisão e a interpretação da natureza dessa divisão, da identidade dessa divisão. Ora, essas três categorias de corpos, singulares, complexos e coletivos, são da filosofia estoica, mas também eram muito populares naquela época. O primeiro fragmento que eu mencionei aqui para vocês era de Plutarco, que era o neoplatônico, e ele estava usando essa divisão dos estoicos não para contestá-la, mas para observá-la. Logo em seguida, no fragmento, ele diz que um casal é como se fosse um ente singular, que já manifesta que ele não compreendeu muito bem o que os estoicos queriam dizer. Mas outros filósofos que não eram estoicos também, mas como por exemplo, Sexto Empírico, que era um cético, pirroniano, ele, em seu Contra os Físicos, ele aborda essa divisão dos três gêneros de corpos para refutar a ideia, toda a teologia natural dos estoicos. Ele diz como não é possível um Deus nessas categorias existir, porque Deus deveria ter um corpo, né? Se tudo que realmente existe é um corpo, segundo os estoicos, Deus também deveria ter um corpo. Pois bem, se todos esses outros filósofos mencionavam essa categoria, isso quer dizer não necessariamente que Papiniano seja um grande erudito do estoicismo, mas em que ele está vivendo em um momento que é culturalmente banhado por essa categoria específica do estoicismo, e que, portanto, o nosso uso da filosofia estoica aqui deve se limitar tão somente em dividir os corpos dessas três maneiras, mas para por aí. Não deve ir além no sentido de pegar toda essa metafísica, toda essa epistemologia estoica e tentar usar como critério para identificar em qual caso haverá uma universalidade de fato. E um exemplo disso pode ser visto em Alfeno, em seu sexto livro, seu Digesto, que está no Digesto 5.1.76. Propuseram a seguinte questão: se dos juízes nomeados para a mesma causa,
alguns deles se excusarem depois de terem tomado conhecimento dela, e se em seu lugar forem nomeados outros, perguntam se a mudança de certos juízes alterava a causa ou se considerava ela no mesmo estado. Respondi que a causa se conservava no mesmo estado, não só havendo mudança de um ou outro juiz, como de todos eles, e que não era só neste ponto que acontecia uma causa ficar a mesma, não obstante que as suas partes componentes fossem mudadas, e sim em muitos outros, pois uma legião conserva-se a mesma, ainda quanto muitos que a compunham faleçam e sejam substituídos por outros. O povo considerado o mesmo hoje que há 100 anos, ainda que não exista mais pessoa alguma daquele tempo. Da mesma maneira, o navio, conquanto muitas vezes renovado de modo a não conservar uma única das maneiras primitivas, todavia é considerado como o mesmo navio. E agora a parte importante. E se alguém pensar que uma coisa cessa de ser a mesma pela mudança de suas partes, acontecerá que nós não seremos os mesmos ao fim de um ano, pois, conforme dizem os filósofos, as partículas mínimas que se compõem no nosso corpo renovam-se todos os dias e são substituídas por outras. Por essa razão, sempre que uma coisa permanece da mesma espécie, deve-se sempre considerar como a mesma coisa. Isso não é uma interpretação histórica das universalidades de fato. Aqui nós temos influência do atomismo, e, sobretudo, aqui nós temos influência do aristotelismo, porque aqui ele está falando que a mudança no corpo de um ente singular não altera a sua espécie. Ou seja, ele está colocando a espécie do corpo singular como apartado dessa materialidade, dessa substância. Isso não tem nada a ver com materialismo histórico, isso é aristotelismo. E, no entanto, é usado por Alfeno. Ou seja, seja pelo teor filosófico da própria filosofia estoica, que não admitia uma alma para o rebanho em si, uma vez que um rebanho seria uma lecta e não um corpus, seja pelas demais influências filosóficas pelas quais nós devemos usar como parâmetro para entender essa categoria, como aristotelismo ou algum grau de ecletismo neoplatônico, as universalidades, de fato, não são uma categoria taxativa, como Shaloya faz parecer. É mais amplo. E aí se pergunta, se não é taxativo, por que as fontes quase sempre falam de rebanhos? E quando não é sobre rebanho, é sobre outros seres vivos, como uma legião, como um exército, como família que é compreendido o conjunto de escravos. Bem, isso se dá pelo contexto histórico, econômico e social da época, que outras universalidades, de fato, inorgânicas, a gente pode imaginar para os jurisconsultos terem estudado. Uma biblioteca, que é um exemplo comum hoje, quando a gente estuda nas universidades esse tipo de coisas. Bem, quantas pessoas em Roma possuíam bibliotecas? E quantas pessoas em Roma possuem bibliotecas a ponto disso impactar uma produção doutrinária, uma produção jurisprudencial que vai ser consagrada no digesto posteriormente? Então é natural que eles falem mais de rebanho, porque esse era o interesse prático do direito naquela época, mas isso não exclui, como inclusive o fragmento de Cévola prova, a existência de outras universalidades de fato. Em sentido similar, mas não idêntico, o Bonfante, e aí eu cito o livro que o Pedro mostrou anteriormente, entende, em seu curso de Direito Romano 2, página 125, onde aos olhos e à mente a coisa se apresenta como um conjunto de elementos fundidos numa unidade, tem-se coisa simples, porque tal se estima pelos homens. Onde, ao contrário, aos olhos e à mente, a coisa se apresenta como um conjunto de várias coisas unidas, então não há mais uma coisa simples. Onde aos olhos e à mente, é o conceptualismo histórico, é a lecta, não é exatamente uma alma existente no rebanho, que é o critério para dar essa taxatividade para a universalidade de fato. Como eu disse, a interpretação do Bonfante não é exatamente no sentido que eu estou propondo aqui,
Mas o critério que ele está colocando para se identificar quando existe, quando não existe, aí sim se identifica com o que eu estou propondo aqui. E eu só faço uma pequena reserva de que, se formos levar a última consequência, a literalidade do que o Bonfante escreveu, a gente vai cair num conceptualismo jurídico que tem problemas que não é o objeto da apresentação de hoje. Pois bem, se a gente chega a toda essa conclusão, depois de passar por logos espermáticos, depois de passar por metafísica e lecta estoica, qual que é a importância disso para o direito moderno? Qual que é a importância disso, não exatamente para o direito moderno, mas para a dogmática moderna? A importância está em se distinguir corretamente quais são os critérios que o direito romano, na época do próprio direito romano, utilizava para as suas próprias categorias. E no momento que a gente entende qual é a sistemática deles e qual é a filosofia que informa essa sistemática, só então a dogmática moderna vai estar apta para poder ou divergir, ou aprimorar, ou adotar a mesma sistemática. Porque imagine-se que todos os juristas considerassem, como Shaloya, que o direito romano considerava com universalidade de fato somente os rebanhos, porque somente seres vivos possuem almas coletivas equidistânticos. A produção moderna que trabalharia essa mesma categoria seria diferente daquela que enxerga no direito romano uma pluralidade de aplicações disso. Então, a importância de entender qual é a filosofia, qual é o pensamento, ou marco teórico que informam os juristas do digesto, não é uma curiosidade histórica ou um filosofismo. É uma ferramenta para que a romanística hoje possa usar o direito romano não como direito histórico, mas como um direito comparado, que tem muito a acrescentar ao direito moderno. Obrigado.